Um novo medicamento pode auxiliar no tratamento do autismo e Passo Fundo foi uma das regiões polo do país escolhida para auxiliar neste tratamento, nas pesquisas. E nós vamos conversar, então, a partir de agora, com uma das coordenadoras desta iniciativa, é a farmacêutica bioquímica Keila Deutscher. Seja muito bem-vinda ao Café Expresso, você que também é professora aqui da Universidade de Passo Fundo. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Quando começaram os estudos deste novo medicamento, Keila? Olha, ele passou por um processo grande de aprovação regulatória no país, mas ele está aberto, abriu efetivamente no final do ano passado. Quem participa hoje destes estudos? Quem participa são os pacientes com diagnóstico de autismo. Basicamente, os critérios, né, tem que ter um autismo de moderado a grave. E nós temos dois projetos. Um para pacientes de 3 a 7 anos incompletos e outro para pacientes de 7 a 18 anos incompletos. Os procedimentos são os mesmos, os processos são os mesmos, assim como os critérios, mas a gente faz essa diferenciação dos pacientinhos menores para os maiores. Bom, essa pesquisa ela acontece em nível mundial e quem lidera este estudo? Essa pesquisa, assim como todas as outras pesquisas clínicas, quando a gente tem novos produtos, né, novos medicamentos que a gente compra na farmácia, geralmente são indústrias farmacêuticas, tá? Então essa é uma indústria farmacêutica francesa que está patrocinando esses projetos, né, a nível mundial. Por que a escolha por Passo Fundo, já que são 6 regiões polo no país e Passo Fundo foi uma das regiões escolhidas? Isso, a gente tem esses projetos, né, estão sendo conduzidos em São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui nós somos os únicos, aí Santa Catarina e Paraná. E a escolha de Passo Fundo foi mais pela excelência que a gente tem, o histórico que a gente tem na condução de projetos de pesquisa clínica. Então nós, do Hospital São Vicente, a gente trabalha já há 12 anos e temos mais de 120 a 140 projetos finalizados, né, em várias áreas terapêuticas. Então a gente tem essa tradição em pesquisa clínica que acabou trazendo esse projeto aqui para a gente realizar em Passo Fundo. Você citou aí o Hospital São Vicente, eu não sei se há outras instituições também envolvidas nesta pesquisa em Passo Fundo. Sim, a gente está com uma grande parceria com a APAE, que eles estão nos auxiliando bastante, assim, tanto na avaliação desses pacientes, no encaminhamento. A ALMA também, que é a Associação de Pais e Pacientes com Autismo, também tem nos auxiliado, nos dado bastante apoio em relação ao projeto. Bom, em que este medicamento pode vir ajudar uma pessoa, uma criança, um adolescente com diagnóstico de autismo? Esse é um medicamento que ele na realidade é um antihipertensivo. Inclusive ele já pode ser comprado em farmácias, mas ele está sendo estudado por uma outra indicação terapêutica que a gente chama, né? Então na realidade ele aumenta a diurese, ou seja, o paciente quando toma ele faz mais xixi. Mas ele também tem uma atuação em nível cerebral. Então, o que os cientistas têm observado é que ele age em alguns receptores e essa interação, de forma bem simplificada, ela pode trazer uma melhora para esses pacientes com autismo. O que a gente espera? Que os pacientes tenham uma melhor interação com o ambiente, uma melhor relação pessoal, principalmente também em termos de ficarem mais calmos, né? A gente acredita que pode ter esse tipo de resultado. A gente está falando de um remédio para pressão alta, como muitos que as pessoas tomam durante uma boa etapa da vida, durante um bom tempo, porém com possibilidade de atuação no cérebro para, digamos assim, amenizar algumas características do autismo no comportamento. Keila. Exatamente. Bom, em outros países, esse medicamento já está sendo testado em autistas. Isso, existem várias fases da pesquisa clínica, então esse medicamento já foi testado com essa indicação terapêutica em pacientes adultos, aí na França, Estados Unidos, Alemanha, né? Com bons resultados. E por causa disso, eles abriram a possibilidade, agora eles expandiram o projeto, deram continuidade para que as crianças possam entrar nesse projeto para eles avaliarem os resultados também.
Quais os riscos que esse medicamento pode trazer para uma criança autista? Isso. Ainda que em fase de teste. Claro. É sempre bastante importante a gente falar quais são os riscos e os benefícios para os pacientes ao entrarem num projeto de pesquisa. Os riscos. Esse é um medicamento já bastante conhecido e bastante utilizado, porque ele já está há alguns anos no mercado. Mas os riscos para um paciente autista seriam aqueles riscos do medicamento antihipertensivo. Ele vai aumentar a diurese, ou seja, o paciente vai fazer mais xixi. Então, como é um antihipertensivo, ele pode vir a baixar a pressão, né? Então, a criança pode ter ou uma pressão mais baixa. E como ela vai fazer mais xixi, pode ser que tenha algum distúrbio, que a gente chama de distúrbio dos eletrólitos do sangue, dos sais, né, dos minerais. Então, a gente sempre vai fazer algum acompanhamento mensal para fazer exames de sangue com essas crianças para saber se está tudo bem. A gente também passa algumas orientações específicas em relação ao consumo de água, em relação ao tipo de alimentação que deve ser feito para que não haja problema com esses efeitos colaterais da medicação. Como os familiares de autistas podem participar em Passo Fundo? A gente precisa conversar com os pais, principalmente, né, para conhecer a criança, claro, vão ser feitas avaliações clínicas, mas eles devem entrar em contato conosco, né, pelos telefones, principalmente o 3581-1831, e a gente já tem um questionário que a gente conversa com os pais. A gente precisa que o paciente tenha já o diagnóstico fechado, confirmado de autismo, e nós vamos avaliar qual que é o grau, né? Essa análise é feita através de algumas escalas, de alguns processos dentro do estudo para avaliar. Uma questão importante também é saber quais são todos os medicamentos que o paciente toma, porque isso é bastante relevante pelas interações que podem ter com o medicamento do estudo ou com alguns resultados. Então, a gente precisa avaliar os medicamentos e o diagnóstico exato. A gente reforça aqui o número de telefone, é o 54-3581-1831. Não só familiares de autistas de Passo Fundo, não é, Keila, mas também de toda a região. Claro, toda a região. Muitíssimo obrigada pelas informações. Sucesso na pesquisa de vocês.